e alimenta a esperança da árvore nova. Então, agora, gostaria de chamar aqui para compor a nossa mesa. Vou chamar na ordem que as pessoas vão apresentar também. Então, primeiramente, a professora Euridice Figueiredo, a professor Luiz Carlos Balga, professora Bernadette Porto e o professor Tiago Matos. Então, primeiramente, vou agora passar a palavra e apresentar muito brevemente a professora Euridice Figueiredo, que, na verdade, dispensa apresentações, mas eu vou rapidamente apresentar como a Euridice, então, é professora associada, aposentada da UF, atuando no PPG em estudos de literatura. É autora, entre muitas outras obras, do livro Construção de Identidades Pós-Coloniais da Literatura Antiliana e uma das mais conhecidas e importantes pesquisadoras de literaturas antilianas de língua francesa no Brasil. Então, passo a palavra para a professora Euridice. Oi. Boa tarde. Então, muito obrigada, Vanessa e Henrique, pelo convite. Obrigada a Bibliomaison pela parceria. Eu indiquei, assim, como nós todos vamos falar sobre esse assunto, eu vou falar só sobre um dos aspectos poderiam, né? São muitos os aspectos que a gente poderia abordar, mas vou falar só sobre a questão do indigenismo, da Rosiane Tigela, ele já mencionou, o Jacques Coman criou essa revista, Rosiane Tigela, em 1927, juntamente com outros intelectuais, seria, dentre todos os intelectuais que participaram dessa revista, ele sem dúvida, o mais conhecido e mais importante. Então, ela se situa em 27, a gente tem que pensar, assim, esse entre guerras, essa década de 20, o que estava fervilhando no mundo, o que estava acontecendo. De um lado, no Haiti, nós temos a ocupação americana, a ocupação americana de 1915 a 1934. Nesse período, há muita revolta, enfim, não vou entrar nessa discussão toda política da ocupação americana, mas é um momento em que os mulatos, eu vou desenvolver também essa questão dos mulatos, o Jacques Coman pertence a essa elite mulata que, durante a ocupação americana, foi um pouco alijada do poder. É uma elite economicamente realmente muito rica, muito forte. Então, essa elite, muitos deles deixam o Haiti e vão para a Europa. Na época do boom do café, eles têm muito dinheiro, a exportação do café dá muito dinheiro. Então, já que manteve essa educação muito sofisticada, e é na Europa que ele, como os nossos modernistas também, o Sérgio de Andrade e outros latino-americanos ligados às vanguardas, em Paris que eles vão descobrir as vanguardas, né? E, em especial, o que se chamava na época de Art Negre. Art Negre designava as esculturas, as máscaras africanas que tinham sido levadas, pilhadas, né, pelos exércitos franceses e ingleses e que estavam sendo expostas em Paris, fundamentalmente em Paris. Então, são essas máscaras e são essas estátuas, estatuetas africanas que vão inspirar
os cubistas como Picasso, né, quando ele faz, por exemplo, aquela tela que se chama de Demoiselle d'Avignon, em que as moças, né, as demoiselles, têm o formato, um pouco deformado das máscaras africanas. Então, esses jovens mulatos que estão em Paris, assim como os nossos latino-americanos em geral, em especial o nosso Oswald de Andrade, eles vão ser expostos a essas novas tendências das vanguardas, em especial a influência, pela primeira vez na história, de uma produção estética africana na Europa, tendo um impacto sobre a arte modernista em Paris, né? Então, quando eles descobrem aquilo que existia no Haiti, assim como Oswaldo da Silva descobre em Paris aquilo que já existia no Brasil, mas que eles não viam, né? Pertencendo a essas elites, no caso do Oswaldo e da Tarsila também, eles não valorizavam o que se chamava também o primitivismo, essas cores fortes, por exemplo, na pintura do Tarsila. Então, eles não valorizavam aquilo que estava diante dos olhos e que eles não viam. Então, quando eles voltam para o Haiti, eles vão rever essa arte que era produzida localmente e vão fazer essa revolução também com a introdução de uma linguagem mais popular, uma língua menos clássica, né? No caso do Jacques Comas, misturando um pouco do crioulo também, né? Fazendo um trabalho estético a partir dessa realidade, mesclando de vez em quando o francês com o crioulo. Então, eles vão criar essa revista, que vai se chamar Poesia Antigênia. Então, tem, primeiro, explicando duas palavras aqui. Antigênia significa, naquele contexto, nacional, nacionalista, nativista. Não significa antigênia, em francês, não significa indígena, apesar de ser um falso amigo, né? Apesar de parecer indígena, ele, na verdade, não significa, não designa os nossos indígenas, por exemplo, das Américas. Significa aquele que é autóctone, aquilo que é nativo. E a outra palavra que eu gostaria de comentar, a tradução, é a palavra mulato. No Brasil, hoje, não se quer mais usar a palavra mulato, todos os movimentos negros que fazem essa tentativa de incorporar os mulatos, que são chamados pardos no IBGE, como sendo parte da população negra brasileira. Então, quando eu escrevi o pós-fácil, em que eu usei a palavra mulatos, porque na história do Haiti existem duas classes, que são a classe dos negros e a classe dos mulatos, então você não tem como não usar a palavra mulato. Mas como essa questão, né, do politicamente correto interfere nas editoras, a Graciela, justamente, me perguntou se eu não podia substituir a palavra mulato no meu texto, no pós-fácil. Se não podia ser mestiço, se não podia ser... não me lembro mais. Eu falei, não pode. No meu texto não pode, tem que ser mulato, porque no Haiti, como na Martinica, existem os mulatos e existem os negros. É uma questão de classe social, uma questão de história. Não se pode negar a história. Ano passado, ou talvez ano passado, eu escrevi o prefácio para a tradução da peça Uma Tempestade, do Aimé Césaire, e aconteceu a mesma coisa, porque um dos personagens da peça, que é a partir da
da Tempestade de Shakespeare, né? Tem o Caliban, o Ariel e o Próspero. E na peça do César, o Ariel é mulato e o Caliban é negro. E aí, quando eu escrevi o prefácio, eu também falei dos mulatos. Né? E falei do Ariel como sendo mulato. Na peça de César é assim. E aí o editor, mais uma vez, me perguntou se eu não podia mudar a palavra mulato, porque mulato não se usa mais no Brasil. Ele não pode, porque na peça o César disse que ele é mulato, então tem que ser mulato. Vocês veem como que as palavras, né, têm significados históricos, significados também nos países, né, nos diferentes países, e às vezes esse trânsito, né, de uma língua para outra nem sempre é fácil você traduzir, você usar determinadas palavras. Mas então, voltando ao indigenismo, então, que foi produzido pelos mulatos, né? Então, vou ler aqui uma citação do Roger Gaillard. Chama-se no Haiti indigenismo a vontade dos artistas de se inspirar quanto aos temas e a forma de suas produções, nos costumes, nos valores da música, da religião, da dança, que pertencem à vida, à cultura e à cultura nacional. Então, é esse sentido mesmo de nativista. Essa revista, criada em 27, teve 6 números, então já contou com essas pessoas que o Henrique já nomeou, Jacques Colar, Felipe Torbinassin, Emílio Gomet. Então, vai ser essa guinada na literatura, nas artes, e também na concepção do folclore, da etnografia, porque não só já uma pessoa que vai fazer pesquisas etnográficas, como o contemporâneo dele é um outro grande intelectual haitiano, que é o Jean-Brice Mars, que escreveu Assim Parlar um livro que não foi traduzido no Brasil, Assim Falou o Tio, né? Que é um livro que é contemporâneo da música indigena, e que tem o mesmo projeto, a mesma proposta, que é de valorizar as coisas populares do Haiti, tanto o crioulo quanto a religião vodou. Então, são 2 questões que aparecem no romance, né? O vodou e o crioulo, e também isso é bastante explicado nesse livro, que se chama Assim Parlar Oncle. Oncle é o oncle do que é um personagem popular, folclore haitiano, e ele se inspira, claro, no Nietzsche, porque assim falava Zaratustra, né? Ele substitui o Zaratustra pelo oncle. Então, o romance, além desses 2 aspectos que são importantes, né? O crioulo e o vodou, tem outro aspecto, também o Henrique já mencionou, que é o marxismo, né? Ele é o fundador do Partido Comunista haitiano, e essa geração, né, desses anos 20 e 30, como o nosso Jorge Amado, como tantos outros escritores, Nicolas Guilherme, de Cuba, né, tantos escritores no mundo todo, que estavam realmente muito próximos, né, do Partido Comunista, com esses ideais socialistas. Então, isso está muito presente também nesse romance, embora não já entrar na análise propriamente do romance. É o momento também dos anos 20 e 30, né, que surgem os grandes movimentos negros da literatura, da música, né? Nos Estados Unidos, na década de 20, tem o Harlem Renaissance, né, com música, jazz, grandes poetas como Nelson Rios e Claude McKay. Em Paris, tem a Revista do Mundo Negro, a Revista do Mundo Noir, assim, mais Natal. Em Paris, tem o César, juntamente com o Sangor e o Damas, criam esse movimento da negritude, com obras muito importantes, né? E, já terminando a minha apresentação para não me alongar, porque tem bastante gente que vai falar sobre a questão do romance, é que em 38 surge um outro movimento também pretensamente de vanguarda,
uma outra revista que se chama Negriu, e que aparece, criada por 3 pessoas, e dentre elas, né, o François Duvalier, que era um médico que se apresenta, portanto, em 38, como sendo um homem de vanguarda, apelando para o lado negro, né, o criou, que é a palavra que evoca a África, né, os criou da África. Então, vai ser esse movimento chamado de noirismo, né, de negrismo, que vai ser representado, então, 10 anos depois, né, em 27 tem a revista antigênica dos mulatos, e em 38 vai ter a revista criou dos negros. Né? Então, vai ser uma volta dos negros ao poder, através do François Duvalier, que vai fazer uma ditadura horrível, né, que vai durar de 57, quando eles dão o poder, ele fica até 71, quando ele morre, e é substituído pelo filho, que fica de 71 a 86. Então, você tem aí 30 anos de ditadura da família de Duvalier, com o Macuto e todas as arbitrariedades que acontecem em todas as ditaduras. Né? Então, é esse momento que tem todos esses movimentos de vanguarda ligados aos movimentos negros, mas negros mesmo, não tanto políticos, mas mais nas artes, né? Tanto a negritude de César, Saint-Antoine, o negrismo, que aparece também nos países de fala hispânica, no Caribe, com Nicolas Guilhem, em Cuba, no Palas Matos, né? Enfim, tem vários em Porto Rico, tem o Manuel Pérez Cabral, na República Dominicana, enfim, sempre são vários os movimentos que pipocam, sobretudo no Caribe, na África, né? Mas que reverberam muitos também em Paris. O indigenismo foi importante, evidentemente que foi criticado também, ele foi tão crítico assim, ele foi muito mais literário, mas eu acho que eu vou parar daqui, porque senão eu vou continuar falando aqui algumas horas. Muito obrigada.